Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância. Esse trabalho é um trabalho da EAD História Contemporânea, licenciatura em Geografia, Carlos Chagas, 2015. A professora doutora Janete Flor de Maio Fonseca e o aluno sou eu, Lúcio Pereira da Silva, com a inscrição 12.1.9564. Minha história é marcada em meio à ditadura militar, quando a sociedade civil passa a reivindicar efetivamente a recuperação dos direitos democráticos em 1977. Neste mesmo ano, em 18 de fevereiro, eu estava nascendo. Em 1978 é o fim do AI-5. Este ato institucional durou basicamente 10 anos, dando poder ao sistema público e a implantação da ditadura, visto que o AI-5 restringiu drasticamente a cidadania, pois dotou o governo de prerrogativas legais que permitiram a ampliação da depressão policial militar. Com o fim, a abertura política passou a progredir lentamente. O governo da ditadura militar, até minha data de nascimento. O governo Castelo Branco, de abril de 1964 a julho de 1967. Governo Costa e Silva, março de 1967 a agosto de 1969. Costa e Silva não conseguiu terminar seu mandato devido a problemas de saúde, afastando da presidência os militares das três armas. Formaram uma junta governativa de emergência, composta pelos três ministros militares: Almirante Augusto Redemacher, da Marinha, General Lira Tavares, do Exército, e Brigadeiro Souza e Melo, da Aeronáutica. Governo Médici, novembro de 1969 a março de 1974. Governo Geisel, março de 1974 a março de 1979. Quando nasci, este era o presidente que governava o Brasil sobre o regime da ditadura militar. O histórico político do governo do general Ernesto Geisel. O governo do general Ernesto Geisel coincidiu com o fim do milagre econômico. O aumento vertiginoso dos preços do petróleo, principal fonte energética do país, a recessão da economia mundial e a escassez de investimento estrangeiros interferiram negativamente na economia interna. Na área política, Geisel previu dificuldades crescentes e custos políticos altíssimos para a corporação militar e para o país, caso os militantes permanecessem no poder indefinidamente. Ademais, o MDB conseguiu expressiva vitória nas eleições gerais de novembro de 1974. Conquistaram 59% dos votos para o Senado e 48% da Câmara dos Deputados e as prefeituras da maioria das grandes cidades. Por essa razão, o presidente iniciou o processo de distensão lenta e gradual em direção à libertura e à redemocratização. Não obstante, militares radicais, denominados pelos historiadores como a linha dura, que controlavam o sistema repressivo, ofereceram resistência à política de liberalização. A ação desses militantes gerou graves crises institucionais e tentativas de deposição do presidente. Os casos mais notórios de tentativa de desestabilizar o governo ocorreram em São Paulo, quando morreram sob tortura o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel. O conflito interno nas Forças Armadas, decorrente de divergência com relação à condução do Estado brasileiro, esteve presente desde a tomada do poder pelos militares até o fim da ditadura. No entanto, Geisel conseguiu superar todas as tentativas de desestabilizar do seu governo.
O golpe final contra os militares radicais foi dado com a exoneração do ministro do Exército, General Silvio Frota. Ao término do mandato de Geisel, a sociedade brasileira tinha sofrido muitas transformações. A repressão havia diminuído significativamente, as oposições políticas, o movimento estudantil e os movimentos sociais começaram a se reorganizar em 1978. O presidente revogou a AI-5 e restaurou o habeas corpus. Geisel conseguiu impor a candidatura do general João Batista Figueiredo para a sucessão presidencial. João Batista de Oliveira Figueiredo, o último ditador no governo. Governo Figueiredo, março de 79 a março de 85. João Batista de Oliveira Figueiredo foi o último general-presidente, encerrando o período da ditadura militar que durou mais de 2 décadas. Figueiredo acelerou de liberalização política e o grande marco foi a aprovação da lei de anistia, que permitiu o retorno ao país de milhares de exilados políticos e concedeu perdão para aqueles que cometeram crimes políticos. A anistia foi mútua, ou seja, a lei também livrou da justiça os militares envolvidos em ações repressivas que provocaram torturas, mortes e o desaparecimento de cidadãos. O pluripartidarismo foi estabelecido, a arena muda a denominação e passa a ser PDS. O MDB passa a ser PMDB e surgem outros partidos como o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT. O governo também enfrentou a resistência de militares radicais que não aceitavam o fim da ditadura. Essa resistência tomou a forma de atos terroristas. Cartas-bombas eram deixadas em bancas de jornal, editoras e entidades da sociedade civil, Igreja Católica, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, entre outras. O caso mais grave e de maior repercussão ocorreu em abril de 1981, quando uma bomba explodiu durante um show no Centro de Convenções do Rio Centro. O governo, porém, não investigou devidamente o episódio. Na área econômica, e a atuação do governo foi medíocre. Os índices de inflação e a recessão aumentaram drasticamente. No último ano do governo Figueiredo, surgiu o movimento das diretas, já que mobilizou todas as populações em defesa de eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. O governo, porém, resistiu e conseguiu barrar a lei Dante de Oliveira. Desse modo, o sucessor de Figueiredo foi escolhido indiretamente pelo Colégio Eleitoral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em 15 de janeiro de 85. O Colégio Eleitoral escolheu o deputado Tancredo Neves como novo presidente da República. Tancredo derrotou o deputado Paulo Maluf. Tancredo Neves, no entanto, adoeceu e morreu. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente José Sarney. Lembranças da ditadura. Quando tinha meus 5 anos de idade, indo até meus 16 anos, mesmo sabendo que a ditadura tinha acabado, quando tinha apenas 8 anos de idade, havia dentro de mim um medo, sem explicação. E acredito que foi por causa do ensino dos meus pais, que diziam que a polícia era perigosa e matava. Sendo assim, quando eu avistava o carro da polícia, já corria para dentro da minha casa e só saía depois que a mesma ia embora. Assuntos violentos da ditadura, podemos ver aí em fotos o que acontecia com a ditadura naquela época, a violência que a polícia mantinha, e os cidadãos que tentavam reivindicar eram ameaçados, eram espancados pela própria polícia. Ou seja, foram basicamente um bom tempo de sofrimento. Aqui eu deixo aqui 50 anos de golpe da ditadura até 2014, né, foi completado basicamente 50 anos, né, que já passamos desse sofrimento da ditadura e não aceitamos mais a ditadura, nem tampouco ditadores no governo.
Minha história tem um início marcante na ditadura e terá um fim sem nunca mais ver ou viver essa ditadura. Sou filho de pai afro e mãe mestiça de indígena com alemão. Meus avós viveram perseguição e vivenciaram a escravidão no Brasil por muito e muito tempo. Mas acredito que o Brasil, com toda a sua riqueza, ainda escraviza os seus patriotas, com salários escravos e horas acima do permitido. Há um trabalhador em leis trabalhistas, mas acreditamos em mudanças e venceremos patrões que têm sido verdadeiros ditadores nessa nação. Riqueza e corrupção. Na história sabemos que vivemos em um país rico e que infelizmente sua riqueza é mal dividida, e as descobertas das riquezas do nosso país têm chamado a atenção de muitos outros países. Embora notamos que quanto maior tem sido a nossa riqueza, maior tem acumulado os ladrões de colarinho branco para nos roubar os bens preciosos, que é o orgulho de sermos nação brasileira. Mas acredito que um dia haverá uma reviravolta nessa situação e nosso Brasil vencerão os corruptos que só aproveitam e nada fazem. Mas para isso o povo não pode se calar. Aqui eu deixo os links de pesquisa e o link onde se localiza este arquivo no YouTube. Aí o último link, aí o terceiro, né, é onde esse arquivo está registrado. Grande abraço e que Deus abençoe a todos que vão estar aí ouvindo essa gravação. Grande abraço.